Eu sou Alexandre Beltrão Braga, uma saudação imensa a todas e todos vocês. Gosto e trabalho com direito animal, mas aqui todos, a maioria todos sabem sobre a base constitucional, né, desse direito animal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Então, vamos pular essa parte e vamos falar do problema real, que nunca foi a falta de lei, e sim o custo real do abandono. O abandono institucional que é pago todos os dias em moeda de sofrimento animal. Saúde pública comprometida e um direito público mal gasto. E hoje eu vou aproveitar essa oportunidade, Cissa, e não quero mais trazer uma citação da lei, mas um diagnóstico e um caminho. O diagnóstico é o abandono das instituições em relação ao bem-estar animal ter uma cura. E qual que é essa cura? Chama-se o direito animalista aplicado. E não como discurso, e não como estrutura. Isso vai passar pelo terceiro setor. As OSCs, as ONGs, né, precisam ser repensadas. E não para terceirizar o problema para a entidade que atua de forma voluntária e heróica, mas ainda sem controle, sem prestação de contas, sem integração com o poder público. E aí está a chave. Por isso, temos que reformar essas organizações para que deixem de ser paliativo e virem a se tornar parceiras reais em construção e fiscalização de política pública de verdade. E para reformar, o que é preciso? Aonde dói? Vamos trazer o antídoto para esse desespero? Eu trago aqui para vocês, na minha opinião, a Febraca, por exemplo, vem trazendo um grande trabalho nacional articulado em um trabalho de diagnóstico e proposição legislativa. Eu atuo como advogado voluntário da Federação Brasileira da Causa Animal. E sem dado, não existe política pública, nunca vai ter. Existe só uma boa vontade e não sustenta nada no médio prazo. Isso vocês já estão percebendo na prática. E aonde o dado vira gestão, ele funciona. Maringá, por exemplo. Maringá é um modelo de gestão pública que integra a saúde animal, a saúde pública, o meio ambiente, a saúde única e tecnologia. A cidade tem um aplicativo de gestão de fila para atendimento do bem-estar animal. É super atuante. A legislação, ela não fica no papel. Ela reprime a desordem, reprime o crime e dá a segurança jurídica a quem denuncia. Você aí. E quem fiscaliza? Aí você também do lado dele. Essa estrutura ela é replicável, escalável e deve servir para todo o estado do Paraná. A fiscalização é tão importante que resolve, inclusive alimenta e retroalimenta os cofres da proteção animal, do bem-estar. Mas o contraste dói. Por exemplo, o Guarapuava não se criminaliza adequadamente quem atropela propositalmente cães comunitários. Diga o cão Shelby lá no céu. Em Francisco Beltrão, terra que meu avô colonizou, ainda não se instaura inquérito para apurar envenenamento de cães comunitários também. Não é a falta de lei, minha gente. É a falta de estrutura e de prioridade institucional. Prioridade institucional. E de vontade de executar o que já está escrito em lei, positivado. E é nesse vácuo que o programa MP Guardião da Vida Animal, no GEDA, que é o Grupo Especial de Defesa do Direito Animal, do MP de Santa Catarina, cumpre seu papel. E não como ação pontual, mas como indução estruturada de política pública, com diagnóstico de dados, ranking de municípios, capacitação das promotorias e acompanhamento técnico contínuo e mais, tem mais ainda. Depois vocês acompanham a doutora Simone Schultz. Vamos falar do próprio STF. Acabou de reconhecer no dia 30 agora, no agravo em recurso especial, num relatório do ministro André Mendonça, né? A segunda turma do STF confirmou que o judiciário pode e deve, ele tem que intervir em política pública de proteção animal em casos excepcionais de omissão do poder público. Mas essa intervenção ela deve apontar a finalidade e obrigar a administração a apresentar um plano e não substituir a gestão. Então ele obriga a gestão pública a fazer o que tem que fazer, vamos falar assim. E qual que é a lição disso tudo? A justiça que cutuca, que provoca, quem estrutura é o poder público. E aí que os projetos como esse do GEDA, que eu acabei de falar, não se tornam tão decisivos, mas fazem a ponte entre cobrança institucional e a política permanente. A gente não pode mais depender de ações pontuais,
que é o que está acontecendo muitas vezes, você observa aí. Vamos falar a verdade? Hoje há muitos caminhos legais pouco explorados. Um deles eu falo muito sobre a Lei Miroski, a 13019/2014, muito pouco navegado na causa animal. E ela permite que as próprias entidades provoquem o poder público para quê? Para formalizar termo de fomento, de colaboração, para entregar sua mão de obra em troca de um recurso e fazer o quê? Salvar vidas, salvar os animais. Eu tenho prova que isso funciona, que dá para provocar. Por exemplo, o Estatuto dos Cães e Gatos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe do PL 6191 de 2025, que foi uma sugestão proposta por nós do povo, então não nasceu do gabinete. E eu lembro disso todos os dias como uma vitória, mesmo ainda não tendo sido votado. Mas por quê? Foi uma forma precursora de articulação entre as organizações da sociedade civil, entre elas a Arca Animal e outras entidades. Surgiu a SUG 10, né? Uma sugestão legislativa no ano 2025 e virou PL 6191 em 2025. Aí teve a tramitação toda e hoje está na Constituição de Justiça, lá no Senado Federal, e eu acompanhei de dentro essa interlocução. Eu fiz essa interlocução, eu faço esse trabalho, integrando hoje a advocacia animal. E o texto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, ele foi debatido em plenário, né? Agora segue para a CCJ, para finalizar a votação e ir para a Câmara dos Deputados Federais. Mas isso não deve ficar só no âmbito federal, deve ser no municipal, deve ser feito no nível estadual, porque todos nós podemos resolver esse problema e não precisa contar com pessoas eleitas. O direito animal está se moldando agora. Vamos falar a verdade que ele vem de baixo para cima, da população sofrida, da acumuladora, da sofredora, da protetora. E a gente vê muitas emendas parlamentares são aprovadas, mas não são pagas pelas prefeituras. Sai do legislativo, vai para o executivo municipal e não chega na ONG. E aí a gente desenvolve teses aí em relação a como receber um RPV adiantado, sem esperar anos na fila, falando de uma liquidação de forma direta, enquanto o dinheiro não trafega na burocracia, o animal sofre e morre em tempo real, a gente pode falar sobre isso. Mas tudo isso se sustenta em base científica. O direito animal tem base científica. Diga-se, né, o professor Rodrigo, o Jaime Pérez. Nós temos ainda também a comprovação da ciência, do sentimentalismo envolvendo, já reconhecida em muitas leis, em muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ. E o que falta hoje? É a vontade de executar, na verdade. Então a pergunta não é se dá para a lei sair do papel, gente. O Estatuto prova que dá, sim. A pergunta é, na verdade, que deve ser feita, que cada um de vocês, a partir de amanhã, vai ter que pensar, são 3 coisas. Acompanhem o PL 6191 na CCJ, cobrem, provoquem audiência pública, provoquem esses debates nos seus municípios, usem a Lei Miroski. Qualquer OSC pode provocar o município para formalizar termo de fomento sem esperar edital, tá? E registrem os dados, é o maior, assim, a seiva, o néctar do direito animal é a coleta dos dados. Por quê? Política pública não existe sem dados. Comecem pequeno, mas comecem. Muito obrigado por estarem aqui nessa reunião, aprendendo, entregando a sua energia para o direito animal, para a conexão com a veterinária, com a Secretaria de Saúde, com a fiscalização, polícia ambiental. Todo mundo vai resumir no final da noite no mesmo problema. Para onde vai os animais? Para onde vão esses animais vítimas de maus tratos, recolhidos nas ruas? A resposta eu dei agora para vocês. Então, aproveitem o canal Bom Dia Bicho, essa transmissão ao vivo, e vejam as outras entrevistas, e destaco a com o professor Vicente de Paula Taide Júnior, professor Francisco Garcia, Vânia Plaza Nunes, Carla Sassi, entre outros nomes maravilhosos aí do direito e da proteção animal. Simone Schultz, um grande abraço para você, promotora de Justiça de Santa Catarina, que criou o projeto Guardião da Vida Animal. Pesquisem sobre esse tema e vamos trazer isso para o Ministério Público do Paraná. Contem comigo como fomentador e apoiador da proteção animal através do direito dos animais. Até mais, eu sou Alexandre Beltrão Braga, advogado de direito animal e apresentador aqui do Bom Dia Bicho. Então a gente se vê de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã.